defensor tem a ponta do pé mais próxima da linha de fundo. Então, essa é a nossa referência, tá, Raul? Você vai colocar a base, a gente vai encostar a base na lateral do pé e vai encostar a linha, que é a referência também, um pouquinho mais para a esquerda, um toque para a esquerda. Aí, esse é o momento e esse é o ponto. Sobe a linha, confirma essa linha para mim, sobe um pontilhado azul aí para identificar que é o pé. Obrigado. Então, nesse momento, a gente já vê... Dá um pause aí, Renanzinho, dá um pause aí. Porque nesse ponto, galera, volta um pouquinho ali o frame. Para mim, esse é um ângulo que mostra que, cara, me convencer que o Gabigol não está em posição nesse ângulo aí, cara, desculpa, é um absurdo. É um absurdo. Porque, olha só, a gente vê o pé do Gabigol, mas o corpo também funciona, o corpo que conta, ele está com o tronco, né, em diagonal e tem que ser contabilizado. Mas, irmão, a diferença visualmente nesse ângulo, para mim, ela é gritante. Gritante, tá? Aí o G do Almeida tá falando, a câmera tá na frente. Irmão, para mim, a gente conseguir, Renanzinho, convencer de que o Gabigol estava impedido, vendo esse lance, que, ao meu ver, qual é o grande problema? Vocês estão vendo a bola e o posicionamento do Thiago Heleno nesse frame aqui? Eu entendo também, Renan, depois ele vai partir para o outro frame, tá? Quando ele for justificar lá. Eu entendo que o outro frame, ele já tem a bola saindo dos pés do Arrascaeta. Já é alguns segundos à frente, e convenhamos, como a imagem, ela já tem, ela não é, né? Porque, galera, como é que você constitui uma imagem? Eu não sou especialista nisso, mas é importante que a gente coloque aqui. Uma imagem, rapaziada, ela é constituída de vários frames. Então, você vai tirando fotos em sequência, em milésimos de segundo, e você vai ali criando, né, as imagens. Dessa forma, por si só, no exato momento, para você ter uma precisão absoluta, né, porque são coisas que são milésimos de segundo, já vai interferir na análise. Essa é uma opinião que eu tenho. Já estão falando aqui, ó, paralaxe de 500. Só assim, Maurão, só tomando remédio mesmo, arrumar um paralaxe de 500 miligramas, né, de 1 grama, porque, cara, fica difícil na minha, né, gigantesca burrice compreender, aceitar e entender isso aí, Renanzinho. Mas vamos lá, solta de novo aí para a gente ir falando sobre o... Obrigado. Nesse momento, a gente já vê que o jogador de branco aparenta estar desse lado da linha que foi pintada na tela. Mas a gente tem que terminar o traçado dela. Então eu vou colocar o traçado no atacante. Então, Péricles, uma coisa bastante importante aqui, porque no jogo, se você puder parar, Raul, no jogo ontem havia comemoração. Houve uma comemoração como se não tivesse impedido. Né? Mas as pessoas todas, os jogadores, os torcedores, quem está assistindo na televisão, tem que esperar o momento final da traçada da segunda linha. Porque se corpo inclinado, ele tem uma tendência a enganar o visual. Exatamente. Né? Então, quando a gente colocar a segunda linha, é que a gente pode ter o resultado final. Antes disso, não é possível. Não é possível comemorar, não é possível achar nada. A gente tem que esperar o término do processo. Okay. E agora a gente vai para o término do processo, que é identificar qual ponto do jogador branco está mais próximo da linha de fundo. E a gente identifica por essa imagem, o Guarizo fez isso ontem, que é o ombro. Tá? Então nós vamos no ombro e, de novo, também a gente tem que relacionar a base. Então a gente vai subir um pouco a base, tá? Vamos encostar um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais a base, aí. E agora a gente vai encostar no ombro dele, porque não é o braço, ou não é o corte do ombro exatamente. É a lateral do braço, como a regra prevê. Vamos explicar, então, detalhadamente isso para aclarar. Isso é muito importante. Aclarar. Né? Esse aclarar, eu nunca tinha ouvido na minha vida. Joga aí, Renan, no vocabulário, vê se existe o aclarar. Não, pode deixar rodar, só depois a gente descobre. Pensam que essa faixa branca da minha camisa é a referência do ombro, mas não é. Mas não é. A regra claramente demonstra que no final da axila eu tenho que traçar uma linha horizontal. Tá? Essa linha horizontal, ela abrange a área aqui, ó, do final do braço do jogador. O ombro não é na costura da camisa. Né? O ombro é toda a região, inclusive uma pequena parte do braço como referência. Tá? Isso é muito importante, porque faz uma diferença muito grande nessa hora das pessoas não confundirem que tem que colocar a linha
nessa parte vertical do ombro. Não, a linha traçada no final do braço, na parte superior da axila. Se o braço está nessa posição que você está, a linha tem que cortar aqui. Ela não pode cortar aqui. E se o braço estiver assim, a linha tem que cortar aqui e não cortar aqui. Isso é um entendimento que a gente espera, né, poder aclarar para o público em geral e para os jogadores também. E é importante, Péricles. E se formos para atletas, os caras não têm braço, como é que ele faz a linha, viado? Isso de regra. Aí não vai ter nem a polêmica. Isso é conhecimento de regra. Né? Que a gente, com esses trabalhos que a gente faz... Aí ele calcula o espaçamento, caralho, para dar o desconto. A gente está cada vez mais alimentando as pessoas com um verdadeiro espírito de interpretação correta das regras do jogo. Vamos terminar o processo aqui e a gente escolheu o ombro, como o Guarizo fez ontem. Então, coloca, por favor, no ombro dele. Exatamente. Aí. Perfeito aí. Tá? Agora, pode confirmar a linha, porque já está na base e a referência vertical. Pode confirmar e subir essa linha na referência que ele escolheu ontem. Agora, confirma as duas linhas para mim. Confirma as duas linhas para mim. Dá aqui uma fala de offside, o gráfico aparece dizendo offside, que é impedimento. E o zoom, né? Que é importante. O zoom que é importante a gente dar para que as pessoas percebam que tem um espaço entre as duas linhas. Exatamente. Não é um lance ajustado. Exatamente. Não é um lance ajustado. Esse é um lance com um certo espaço entre... E só para recordar, né? A linha só ficaria azul e beneficiaria o ataque se elas tivessem se sobreposto. Exatamente. Mas a gente vê claramente que elas estão afastadas e que aparece a vermelha na frente. Exatamente. Né? Isso é bastante legal, porque agora, Péricles, nós vamos fazer um outro exercício. Porque existe um questionamento também, né? Houve um questionamento ontem, desde ontem, de que a melhor câmera seria a câmera 1, que é a câmera master, a chamada câmera master. Né? E nós vamos traçar, então, as mesmas linhas da câmera master, para a gente ver o resultado, né? Se é diferente ou se é o mesmo resultado dessa linha traçada nessa 16:50. Vamos lá. Tá bem? Vamos lá, então? Vamos lá, Raul. Raul, me ajuda? Isso, agora a gente vai passar para a câmera 1. Eu vi muita gente pegando essa tal dessa câmera 16:50, que dizem que é a principal, a que tem que ser utilizada pelo VAR, para falar que o Gabigol estava muito impedido, muito. Essa câmera que ele vai pegar agora, 16:50, para mim, Renan, repara, o frame que eles pausam a porra da câmera, isso aí já está pausado. Se ele queria reconstruir o que aconteceu ontem, ele deveria pedir para o técnico que está do lado dele ali, que não fala um pio, que ele pausasse no momento exato. Vamos ver. Frame para trás, frame para frente, volta, para a gente ver se a bola sai dos pés do Arrascaeta no momento que ele pausa a porra da imagem. Porque, para mim, você vai ver agora nessa imagem aí, rapaziada, reparem, ou eu estou vendo muita coisa, ou então, assim, eu vou até assumir aqui, talvez eu esteja tendenciando ao lado do Flamengo, talvez o amor que eu tenho pelo Flamengo esteja falando mais alto, esteja aí, né, atrapalhando a minha análise, meu entendimento. Mas, Renan, sendo bem honesto contigo, eu vejo que os frames estão distintos da imagem que ele acabou de mostrar ali e que ele traçou aquela linha para essa que ele vai fazer agora. Depois eu vou querer que você me diga a sua opinião. Vamos botar para rolar aqui então, porque acho que não trocou de câmera, não. É a câmera de referência central do campo. É importante também a gente falar de que a opção é do próprio árbitro de vídeo. A opção da câmera, ou a 1 ou a 16:50, é uma opção de referência do árbitro de vídeo. É uma escolha dele, tá? Para maior segurança do resultado final, certo? O importante é que a gente saiba que, independente da câmera que eu trace a linha, o resultado é o mesmo, porque elas estão calibradas, né, sincronizadas entre elas e calibradas pelas linhas do campo, antes do início da partida, o que garante o sistema, né? O que garante a ferramenta sendo utilizada, porque senão a FIFA não aprovaria essa ferramenta. A ferramenta usada eu, como membro da comissão de arbitragem da FIFA, participei de todos esses processos de aprovação, né? Então, essa ferramenta só é utilizada porque ela tem a chancela da FIFA, a aprovação da FIFA, senão a gente não estaria colocando. É uma ferramenta utilizada no mundo todo. Isso é muito importante também a gente falar. Muito importante, tá bom? ser dito. Então vamos lá? Aqui, ó, a famosa câmera 1, né? Famigerada câmera 1. Vamos por ela agora.
Vamos fazer essa linha, Raul? Me ajuda a fazer essa linha agora pela câmera. Olha a diferença. Para a gente perceber quais são as referências, né? Aqui, para mim, a bola já saiu dos pés do Arrascaeta. Olha lá. A bola já saiu, tem até uma distância ali, ela não está colada nos pés. Mas eu acho que esse é o correto, tá, Alan? A bola tem que perder contato com o passador, pra aí sim o cara fazer o corte do frame, entendeu? Ela tem que perder contato com o passador. Que aí ela já saiu da posse do cara que deu o passe e começa a viajar no campo. Então, mas aí o perder o contato é o seguinte, cara. Aí você tem, entre essa distância que ele pausou ali e a distância que tá, a gente não sabe quantos milésimos de segundo tem que já fez com que o Gabigol entre em posição irregular lá. Porque você tem isso. E aí é o que eu expliquei. Todo vídeo, toda imagem que a gente assiste, ela é uma sequência de fotos que são tiradas em milésimo de segundo. E aí ela sequencialmente nos proporciona ter os vídeos. Então, amigão, você já tem aí, teoricamente, certo desconto. De novo, vou ser chato, né? Ah, você está lutando contra a imagem. Não, porque a imagem por si só, vamos lá, que não sejam traçado linhas. Sejamos honestos agora, todos nós. É que não dá para pegar a imagem anterior, porque senão ele vai ter que ficar mexendo no vídeo para lá e para cá. Lembrem da imagem anterior que a gente analisou. Posição legal, valendo, Gabigol tem que validar o gol. Se nós pegássemos apenas essa imagem aí, irmão, impedimento claro. Gabigol estava em posição irregular. Se eu fosse analisar, Alan, tá? Se eu tivesse que analisar por essas duas imagens, tá dando agora Vasco e Botafogo. Primeiro lance, gol do Vasco. Aquele boneco lá, sei lá, o atacante do Vasco corre. Nessa posição aqui, impedimento, tá irregular. Mesmo lance, atacante do Vasco. Vasco e Botafogo. Mesmo lance anterior. Na imagem anterior, eu daria gol. E aqui eu marco impedimento. Assim, tem essa discrepância. Ah, não é o ângulo correto. Aí tem a porra da ilusão ótica. Tem uma porrada de coisa que o nego coloca. Mas assim, Renanzinho, eu acho que os caras estão tentando justificar muito e sem puxar, para mim, o frame correto. Eu não sei o que você acha. Eu acho que a sua opinião é contrária à minha. Eu acho que é importante também, porque depois desse vídeo, eu vi muitos já ficarem com dúvida se o Gabigol estava em posição legal ou não. Então, a primeira câmera, que é a câmera que foi utilizada na transmissão do jogo, que é a tal da 1650, ela privilegia... 1650 é essa, tá? A 1650 não, essa é a 1, essa é a Master, essa é a câmera 1. A 1650 é aquela meio traseira ali. Ela privilegia o posicionamento das linhas sem que o jogador corte a linha pela metade, porque a gente vai ver agora a linha ficando cortada. Ali, eu não tinha certeza e nem... Eu tinha mais dúvida do que certeza se ele estava impedido ou não. Quando a gente olha aquela área escura, a tendência é a gente acreditar que, se tem uma área escura que é a área do impedimento, e ele não está dentro da área escura, a gente visualmente ali, de maneira muito rápida, a gente vai achar que ele está em posição legal. Depois que posicionam as linhas ali, eu já fico em dúvida se ele está em posição legal ou não. Quando eu olho essa, eu tenho certeza de que ele está impedido. Só que esse ângulo também não é o melhor. O melhor ângulo, só que isso vai ser impossível de fazer, porque teria que ter 1000 câmeras no estádio. Seria o ângulo de onde supostamente o bandeirinha está posicionado. Porque o bandeirinha ele vai estar de frente para o lance, vendo os dois meio que na linha dele ali. Aqui, uma câmera eu estou vendo na diagonal de trás para frente, aqui eu estou vendo de frente para trás. Então a perspectiva vai mudar. O observador está posicionado na diagonal. Então, aí você acaba tendo que acreditar ou não na tecnologia. Eu acho que esse lance aqui dá para anular o gol. Eu acho que isso aqui não foi um erro tão grave, não, depois que eu vi as imagens. Vou dar play aqui de novo. Então, beleza. Então, assim, para a gente não ficar a live toda, Renanzinho, tá feito aí. Acho que essa é a justificativa. Ele não fala sobre os cartões, ele não fala do que fizeram com o Gerson, da expulsão. Então, assim, ele não justificou tudo, ele fala apenas da maior reclamação, que é a questão do lance do gol, tá? Que foi invalidado. Então, já temos divergência aqui na mesa aqui do Zona Rubro Negro. Se essa divergência já está acontecendo, por mais que a galera esteja falando, não, a linha não está no ângulo de 90 graus, aí começa, né, todo mundo entrar na seara. Agora, se a tecnologia que está sendo utilizada hoje, né, eu vou, apesar de meio revoltado com tudo que aconteceu, é claro que não foi decisivo, porque a gente acabou se classificando,
Se nós não tivéssemos nos classificado, aí seria muito pior, tá? Eu vou meio que minimizar isso e vou acreditar que hoje, então, se é dessa forma que eles fazem, hoje a gente acabou sendo prejudicado. E talvez amanhã a gente seja beneficiado. Porque se tem essa divergência já entre eu e o Renan, é passivo de discussão.